Vamos lá, pessoal, para o último vídeo das leis ponderais. Hoje, agora, nessa última etapa, a gente vai tratar da lei de Dalton, lei das proporções múltiplas, e da lei do Richter, que não é muito usada, mas para a gente ter conhecimento que é a lei das proporções equivalentes. Então, vamos retomar essa parte aí, ok? Observe que nesse exercício anterior, que está aqui a resolução, no sentido horizontal, você aplica a lei de Lavoisier, sempre no sentido horizontal, um experimento separado do outro, e no sentido vertical, na proporção entre eles, a lei de Proust. A proporção do primeiro com o segundo experimento do nitrogênio tem que ser igual à proporção do hidrogênio e da amônia, ou do primeiro com o segundo, ou do primeiro com o terceiro, ou do segundo com o terceiro. Esse é o princípio de Proust, o princípio das proporções. E no sentido horizontal, para cada experimento isolado num sistema fechado, a lei de Lavoisier. Eu volto a comentar que nessa questão aqui, o meu erro foi que eu imaginei, não li o texto correto, e eu imaginei que aqui seria carvão e aqui ferro. Se aqui fosse carvão e ferro, quando você queimasse, a do ferro ia aumentar a massa, porque transformou numa substância sólida, e a do carvão, que ia virar CO2, ia praticamente desaparecer. Nesse recipiente ia ficar vazio e esse cheio de massa. Mas, na verdade, ele disse que usou da mesma substância. Então, vamos pensar. Se eu usei carvão e carvão, quando queima, os dois iam manter equilíbrio, porque os dois iam virar CO2 e ia permanecer em equilíbrio o sistema. Mas quando os dois são ferros e você queima, esse que você não queimou continua sendo ferro. Mas esse vira óxido de ferro, que a massa aumenta. Por isso que teve o desnível, por isso que eu estava entendendo errada a questão, ok? Feito esse reforço de análise, vamos agora para a lei de Dalton. Bom, lei das proporções múltiplas, lei de Dalton. Antes de eu explicar isso, eu vou comentar de uma maneira que eu acho mais simples. Qual é a lei de Lavoisier? Lei da conservação das massas. Um sistema fechado, a massa dos reagentes é igual às massas dos produtos. Qual é a lei de Proust? Lei das proporções definidas, fixas, constantes. Não importa a origem da substância. Os elementos que compõem aquela substância guardam sempre uma proporção fixa de números inteiros. A amônia é NH3. Não importa de onde vem a amônia, é 1 nitrogênio para 3H. Ok? Essa é uma proporção definida, fixa, constante. E daí surge o cálculo de forma mínima, cálculo de forma molecular, cálculo centesimal. O que vai dizer a lei de Proust, a lei de Dalton, a lei das proporções múltiplas? Dalton percebeu o seguinte, que dois elementos poderiam formar várias substâncias diferentes. Por exemplo, o nitrogênio e o oxigênio pode formar NO, NO2, N2O3, N2O5. Vários óxidos diferentes, formados pelos mesmos elementos, nitrogênio e oxigênio. Aí Dalton percebeu o seguinte, se você fixa a massa de um deles, ou do nitrogênio ou do oxigênio, pouco importa, as massas do outro que você não fixou vão guardar entre si uma proporção múltipla de números inteiros. Vou pegar um exemplo bem simples. Com carbono e oxigênio, você forma o CO, monóxido de carbono. Aí você forma o CO2, dióxido de carbono. E observe que nesse exemplo simples, o carbono está fixo em um átomo de carbono. Então você percebe que a proporção de oxigênio foi de 1 para 2. 1 oxigênio no monóxido para 2 no dióxido. Vou pegar um outro exemplo simples. A água é H2O. O peróxido de hidrogênio, que em solução aquosa a gente chama de água oxigenada, é H2O2. Se você deixa fixo o hidrogênio, que já está H2, você percebe que a proporção de oxigênio da água e do peróxido é de 1 para 2. Essa é a ideia de Dalton. Dois elementos podem formar várias substâncias diferentes, fixando a massa de um deles, a massa do outro, guarda uma proporção múltipla em números inteiros. Então vamos lá. Lei das proporções múltiplas ou lei de Dalton. Quando dois elementos reagem formando substâncias diferentes, se a massa de um dos dois permanece constante, a massa do outro irá variar segundo valores múltiplos ou subnúcleos inteiros. Primeiro experimento, hidrogênio 4 gramas, oxigênio 32. Formou a água com 36, porque é a lei de Lavoisier. Segundo experimento, 4 de hidrogênio, 64 de oxigênio, formou a água oxigenada. Então não é a lei de Dalton, de Proust, porque ele não está formando a mesma substância, está formando uma substância diferente. Bom, se eu fixar a massa do hidrogênio em 4 gramas, eu percebo que o oxigênio de 32 para 64, a proporção é de 1 para 2. 32 está para 32, 64 está para 64. 32 para 2, proporção de 1 para 2, é a lei de Dalton.
é a lei das proporções múltiplas. Como é que eu percebo uma questão teórica da lei de Dalton? Ele diz assim, H2O, H2O2 é a lei de Dalton. Mas se eu digo assim, H2O, H2S, SO2 não é a lei de Dalton, porque os dois elementos não estão formando, só dois elementos formando substância diferente. Você mudou um dos elementos. Então a lei de Dalton é sempre assim, N2O, NO2, N2O5, N2O3, aí é a lei de Dalton. Dois elementos formando várias substâncias diferentes entre si. Aí sim é a lei de Dalton. É a lei das proporções múltiplas. Ok? Essa é a chamada lei de Dalton, que seria uma questão teórica. Repare se eu boto NO, N2O, N2O3, N2O5, só o primeiro é NO. Então você duplica o segundo, o primeiro fica N2O2. Então se todos os N está fixo, aí eu tenho a proporção de oxigênio. Você deve primeiro fixar um deles. No caso dos óxidos de nitrogênio, é melhor fixar o nitrogênio, porque a maioria dos óxidos de nitrogênio já tem N2. N2O3, N2O5, né? NO2, N2O. Só o NO2 que não tem, você fixa, fica N2O4. Aí você tem a proporção de oxigênio. Essa é a chamada lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Ok? Mas para aplicar a lei de Dalton, você primeiro tem que fixar um deles. Você tem que deixar todos com a mesma massa, de um deles. Qualquer um deles. O outro vai guardar a proporção assim que você fixar o primeiro. Dúvida, pessoal? Essa é a chamada lei de Dalton. Então eu tenho já 3 leis ponderais. A lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, desde que o sistema seja fechado, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. No cálculo, eu aplico no sentido horizontal, um experimento separado do outro, aí eu aplico a lei de Lavoisier. Se houver excesso, não há problema nenhum. Você botou 10 gramas de A com 15 gramas de B. Formou AB mais excesso. Aí ele tem que dizer de quem é o excesso. Porque a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos, contando com o excesso. Ok? Se você não quer contar com excesso, você já desconta o excesso do reagente que está envolvido em excesso. Como aconteceu naquele experimento, que a gente descobriu que tinha 1 grama de um dos elementos em excesso. Ok? Repare, deixa eu voltar aqui só para a gente não perder de vista. Esse aqui, nitrogênio. Se você usar 12 gramas de hidrogênio, já que você dobrou, você teria que dobrar o nitrogênio para 28, dobrando 56. Se ele botou 57, ele botou 1 grama a mais. 1 grama em excesso de nitrogênio. Ou você tira esse excesso, fica 56 mais 12 igual a 68, ou você diz que 68 mais 1 é igual a 57 mais 12. Aí a escolha é sua. Correto? Segundo Lavoisier, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Ou você desconta o excesso, ou você não desconta o excesso e acrescenta a soma do excesso no final. Ok? Bom, então voltando, vamos para a lei de Dalton. Aí Dalton diz assim, como consequência da lei das proporções múltiplas, Dalton enuncia o seu modelo atômico. Né, o modelo atômico de Dalton, né, a teoria atômica de Dalton. Em 1808, Dalton publicou um livro, O Novo Sistema da Filosofia Química, no qual apresentava sua teoria como constituição da matéria. Está escrito grão, não, constituição da matéria. Dalton defendia que a matéria é formada por pequenas partículas que ele denominou de átomo. Mas por que ele denominou de átomo? A gente já comentou aqui. Porque Dalton bebeu o conhecimento do atomismo, que foi criada pela filosofia atomística. Né? Então, Dalton bebia o conhecimento do atomismo. Né? Então, a partir daí, ele fazia parte de uma seita religiosa, né? Os quarks, né? E aí nessa seita tinha a discussão sobre o atomismo, a filosofia atomística. Bom, a teoria atômica de Dalton. A matéria é constituída por partículas denominadas átomos. As substâncias simples são constituídas por átomos de um único tipo de átomo, um único elemento químico. E a substância é composta por mais de um tipo de átomos, diferentes elementos químicos. As substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos numa proporção fixa. Essa é a ideia de Dalton. Substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento,
vão guardar, desde que você fixe um deles, uma proporção múltipla ou submúltipla do outro elemento. Esse é todo o pensamento de Dalton. Bom, então vamos agora para a última lei, que é a lei do Richer. A lei das proporções equivalentes, que não é muito discutida no ensino médio mais, né? Qual é a lei de Richer? Antes que eu leia isso aí, o que Richer diz? Richer diz o seguinte, olha. Se dois elementos, eu tenho A e B, dois elementos, A e B, reagem separadamente com o terceiro C fixo. A reage com C formando X, B reage com C formando Y. Aí percebeu o seguinte, se A consegue reagir com C e B consegue reagir com C, e a massa de C é fixa, é porque A e B podem reagir entre si numa proporção. Quando eu botar A e B para reagir, vão reagir numa proporção. Porque eles têm uma coisa em comum, eles têm a capacidade de reagir com a massa fixa de C do terceiro elemento. Então ele descobriu o seguinte, se dois elementos reagem separadamente com o terceiro de massa fixa, quando eles reagirem entre si, vão guardar uma proporção. Vou dar um exemplo que é mais teórico, praticamente não tem cálculo nessa lei. Por exemplo, C reage com O formando CO2. S reage com O formando SO2. Aí você pega aí. C reagiu com O formando CO2. S reagiu com O formando SO2. Então, C e S podem reagir entre si numa proporção e formam o CS2, proporção de 1 para 2. Esse é o pensamento do Richer. Então, quando dois elementos reagem com um terceiro de massa fixa, eles podem reagir entre si e vão guardar uma proporção. Então, a ideia teórica de Richer, você vai pegar, ele vai dar duas substâncias diferentes e que nessas duas deve ter um elemento em comum. A terceira substância vai ser uma combinação dos dois que não são comuns. Por exemplo, CO2, SO2. Quem é o elemento comum? O2. Então, CS vai ser a próxima substância. Se a pessoa é obrigada a saber a proporção da próxima substância, não. Você vai pegar uma combinação entre C e S. Se eu digo assim, CH4, primeira substância. CH4, primeira substância. HCl, segunda substância. Então, o H é o elemento comum. Então, o próximo composto é uma combinação de C e Cl. Essa é a lei do Richer. É a lei das proporções múltiplas. Ok, pessoal? Então, vamos ver aí o que é que diz Richer. A massa de dois elementos que se combinam separadamente com a mesma massa de um elemento que eu chamei de C, são as mesmas, suas múltiplas ou submúltiplas, com que eles se combinam entre si, caso isso seja possível. Quando a massa fixa de um elemento se combina com massas variáveis de outros elementos para formar diferentes compostos, se esses elementos se combinarem entre si, guardar-se-ão segundo essas mesmas massas, ou múltiplas ou submúltiplas. Ou esta, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. É o que eu disse. Se carbono reage com hidrogênio, se carbono reage com oxigênio, então carbono é um elemento comum. Então hidrogênio e oxigênio vão reagir entre si. Você tem que descobrir que esse é elemento comum. Descobriu, pronto. CO2, primeira substância, CH4, a segunda. Quem é o elemento comum? Carbono. Então a próxima é ou H2O ou H2O2. Não sou obrigado a saber qual é a próxima, mas é uma proporção entre H e O. A próxima substância, ok? E aí eu termino as leis ponderais para na próxima segunda-feira a gente começar o estudo dos gases, ok? Fiquem em paz, continuamos em quarentena, mas acredito que está cada vez mais próximo o término. Breve a gente vai retornar presencial. A próxima hoje são 14 de setembro, a próxima é 21 de setembro. Depois teremos 28 de setembro, acredito que não presencial. No máximo nós teremos mais umas 3 aulas, porque 12 de outubro é feriado. Então, 19 de outubro, acredito que a gente já vai estar voltando presencial. E lembrem que as aulas foram esticadas até, se não me engano, o final de outubro. Então, pelo menos no final a gente vai estar lá presencial. Ok? Fiquem em paz e continuem em quarentena. Estarei aqui na minha casa, vocês nas de vocês, e eu estou à disposição até 15 para as 8 para tirar qualquer dúvida. Próxima aula a gente entra com estudo dos gases e estequiometria junto. Ok? Boa noite.